Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. É com muita alegria que eu estou aqui de volta com vocês, trazendo aqui essas pessoas que são importantes para a nossa cultura, para a nossa cidade de Fortaleza, para o nosso estado do Ceará. Desta feita não é diferente. Estou aqui com Marcos Melo, Marcos Maracatu. Gratidão por receber nosso convite, Olá, Marcos. prazer estar aqui. A gente está pelo Instagram Eugênia Nery Batista, nós estamos também pelo Instagram Nosso Boteco e estamos também pelo YouTube Eugênia Nery 8732. Quem quiser acompanhar, acompanha de qualquer forma, tá bom? E aí eu estou conversando aqui com o Marcos, ele é percussionista, ele é cantor, ele é compositor, professor, teatrólogo, então ele tem várias características dessa criatura e é com muita alegria que eu converso aqui com o Marcos Melo, querido, prazer tê-lo aqui. Me conta a sua história na vida artística, como é que foi tudo, como começou, como está caminhando. É uma longa história, na verdade. Eu descobri há poucos dias, numa dessas entrevistas, né, que eu dou, a repórter me perguntou como é que tinha começado essa minha carreira artística. De brincante, na verdade começou como brincante sou até hoje. E eu lembrei, primeiro disse que eu já nasci assim, né? Todo artista tem uma coisinha de sem juízo, né? Você é um dos que não tem juízo, né? Não, até me disseram, crie juízo, aí você não sabia o que era que o bichinho comia. Aí, sabe? Inclusive o meu apelido quando era garoto, lá junto com meus amigos, era Marcos Doido. Menino, nome apropriado. Porque realmente eu fazia coisas inusitadas, né? Isso sob a ótica das pessoas ditas normais. Sim. E essa coisa da música, principalmente, da brincadeira, foi num reisado. Eu tinha, antigamente nos bairros tinha coisa da tiração de reis, né? A gente organizava lá no bairro mesmo e tinha tiração de reis. E eu, criança, ficava encantado com aquilo. Só que no meu tempo, criança não tinha vez. Nem na tiração de reis, criança tinha vez. Aí eu fui lá pegar um instrumento, eu devia ter uns 3 ou 4 anos isso. Já tinha essa vertente, pois né? Já queria fazer, foi uma descoberta mesmo, foi uma lembrança que eu tive, porque ficou marcado e guardado aqui nas gavetinhas da memória, né? E num dia a repórter me fez essa pergunta e eu acessei essa memória. Aí eu fui pegar lá um pandeiro, aí um dos grandes lá me deu a churipa e não deixou. Nossa. Aí depois eu fui pegar um ganzá, da mesma forma eles não deixaram. Aí tinha lá um tambor, eu sei que não me deixaram pegar instrumento nenhum. E eu olhei pro chão e vi um paralelepípedo, uma pedra. Aí fui lá na cozinha da minha tia, que eu chamava de mãe, morava com ela na época. Aí peguei um amassador de carne, não é aquele martelo, é um amassador. Sim. De carne. E a pedra, e saí tocando pedra. Nossa! Então foi aí que minha primeira vez que eu toquei na minha vida foi pedra. Com essa idade, 4, 5 anos já estava, né? Introduzido na... porque eu acho que existe uma coisa chamada memória genética, né? Sim. Com lembranças ancestrais do nosso corpo. Eu não sei se meus ancestrais, alguém teve algum músico, mas já nasceu comigo essa coisa. Inclusive a habilidade de tocar também já nasceu. É óbvio que depois, quando eu decidi que realmente queria ser um músico profissional mesmo, eu fui estudar, mas assim, a habilidade já nasceu comigo. Primeira vez que eu peguei um tambor, eu toquei mesmo. Interessante que você trabalhou muito tempo com criança, né? Ainda faz trabalho para criança. Trabalho Eu com imagino criança. que o seu comportamento com as crianças que você convive seja diferente do que você viveu na sua infância, né? Completamente diferente do comportamento deles hoje. Hoje eu não trabalho mais diretamente, ou seja, eu trabalho diretamente com criança, contando histórias, fazendo shows, mas a questão do magistério, ou seja, de trabalhar em sala de aula com crianças, há algum tempo que eu já não faço.
Hoje eu sou professor formador na área, né? De não só para a educação infantil, mas para todos os níveis de educação. O meu projeto é o Lúdico na Construção de Conhecimento, o meu projeto de formação com os educadores ou outros profissionais. Cabe uma tese de mestrado, viu? Lúdico na construção do conhecimento. É porque eu achava muito chato aquela coisa de passar 2, 3 horas sentado numa sala de aula, vendo o professor só escrever e sabe, tinha que copiar. E muitas coisas não tinha nada a me dizer, entre aspas, assim. Não, eu não via fundamento naquilo que ele estava dizendo para mim, né? Então, eu criei, ao longo do tempo, mesmo autodidaticamente, eu criei estratégias de como ministrar uma boa aula, em qualquer área de conhecimento, não só na música e não só na recreação, sabe? Aquela questão de passar o conhecimento, que eu vou passar o meu conhecimento. Eu acho que mais fácil seria você compartilhar o seu conhecimento com aquela criança, exatamente, né? A gente sempre tem a aprender, né? Aí que eu ia chegar, quando você falou que as crianças são diferentes do que eram antigamente. Mas assim, eu sempre tive a filosofia de que a criança, ela já é um ser. Inclusive, não sei se o Krenak, um desses filósofos que eu gosto, acredito, ele disse assim: nunca pergunte a uma criança o que ela quer ser quando crescer. Porque ela já é. Ela já é um ator, ela já tem as suas próprias convicções, inclusive, né? Então, o meu tratamento com criança, é por isso que realmente eu me dou muito bem com o público infantil. Porque eu trato criança como gente. Eu não trato criança como bebezinho, não. Pessoas de direito, né, de vontade, né, elas têm as suas necessidades. Exato, e o meu diálogo com elas é um diálogo como se eu estivesse dialogando com você. Óbvio que eu vou usar expressões que sejam mais próximas dela, não me furto de botar expressões coloquiais mesmo, entendeu? A gente pensa que a criança não compreende a palavra, ela pode não compreender a palavra, mas ela é muito intuitiva, ela compreende a intenção. Então, por isso que assim, dá super certo. Eu lembro de uma passagem, nós fomos fazer uma turnê internacional com o Maracatu cearense, foi o Descartes Gadelha, Calé Alencar, o Mestre Juca, e em França, né, nós tínhamos um stand do nosso Maracatu, Festival Internacional de Folclore. De repente eu me vi cercado por mais de 30 crianças, sem eu saber falar uma palavra em francês, entendeu? Não, mas eu só te interrompendo, eu tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes no passeio público fazendo trabalho para criança, carnaval de criança. É muito bonito o que o Marcos faz com a equipe, as crianças vão atrás, brincam e participam. E você leva instrumento, eu observo, ele leva instrumento, né? E as crianças pegam os instrumentos, ficam fazendo aquela brincadeira. Eu acho muito interessante aquela sintonia que você tem com essas crianças. É porque eu parto do princípio da minha curiosidade. Eu me remonto àquela primeira coisa que eu falei aqui, que eu queria pegar um instrumento e ninguém deixava. Outra coisa que é muito assim também, é que nós, instrumentistas hoje, profissionais, a gente tem muito ciúme dos instrumentos da gente. Sim. Não é assim, a criança vem pegar e qualquer pessoa vem pegar, a gente já olha assim. Como é tão caro, né? É porque são caríssimos mesmo, na verdade, né? E a gente acha sempre que a criança, ela é estabanada, né? O nome da música. O nome da música de John Soares e João Pirambu, estabanada. Realmente ela não tem a motricidade fina ainda perfeita, motricidade ampla, mas assim, a criança, se você permitir, ela é cuidadosa. Aí essa questão de criar instrumentos a partir de materiais reaproveitáveis, vem bem ao encontro disso, de permitir com que a criança manuseie, com que a criança toque, sente em cima, bata, sabe? E a possibilidade até de ela recriar alguma coisa, né, a partir daquilo que você construiu, simplesmente, né? Porque vai ficar fixado nela. Vai ficar nas inúmeras oficinas que eu já ministrei por aí, para crianças, né, essa coisa da construção do instrumento, é o reaproveitamento de materiais, reaproveitamento lúdico de materiais, né? Coisa de eu pego realmente coisas que iam para o lixo e faço o reaproveitamento.
Muita gente diz, ah, você recicla. Não, reciclar é outra coisa, reaproveitar. Reciclar é você pega esse copinho aqui, você derrete e faz uma outra coisa. E reaproveitar é pegar isso aqui, de repente, na sonoplastia. Vou pegar isso aqui e fazer a sonoplastia de uma floresta pegando fogo. Eu reaproveitei, então eu faço reaproveitamento lúdico artístico dos materiais. É a criatividade do artista, né? O artista pega essas coisas, né, e recria, cria em cima do que tem, né? É muito bonito. Ser artista é isso aí, Bartão, o que você faz. E assim, eu mais uma vez, voltando aqui às formações que eu ministro, uma palavra que eu costumo abrir as formações é foco, né? Sim. Foco. Então tudo bem, eu sou um artista, eu sou criativo, mas eu tenho que estar focado 24 horas por dia com aquilo. É incrível que já vai no automático, no natural. Eu já é tão focado que eu já nem preciso estar pensando, né, para poder perceber uma coisa. Se eu venho de bicicleta no meio da rua, eu vejo alguma coisa, se eu vejo uma sonoridade, eu paro às vezes para olhar. Inúmeros instrumentos dos que eu construo, eu descobri meio que por acaso. Aí foi tão por acaso porque aconteceu por exemplo, encostou um material no outro, tirou um som. Então não foi por acaso porque eu estava focado. E outra, você já tem uma formação técnica, né? Uma formação já de estudos, né? Que já vem lhe proporcionando a possibilidade de criar novas estruturas. E agora, frise, não um estudo acadêmico, não é um estudo acadêmico, não é um estudo mesmo da vivência diária, né? Da autodidática, sabe? Que eu vou, a partir daquilo ali eu vou registrando os conhecimentos, a partir que eu registro, então automaticamente passa a ser um conhecimento insetado mesmo, um conhecimento formado. Né? Só lembrando para vocês que a gente está no estúdio Estação Fronteira, aqui na Avenida Duque de Caxias, esquina com Dom Manuel. Sempre a gente faz no estúdio, nosso estúdio privado, mas hoje a gente está aqui no estúdio de João Soares, do Alain Mendonça, João Pirambu e o Franco, Rogério Franco. Estamos aqui agradecendo já a eles esse espaço maravilhoso. João Soares está aqui atrás, nos ajudando aqui nas filmagens. Obrigada, João Soares. Bastidores. Está aqui conosco. E eu estou aqui com o Marcos Melo, esse querido, maravilhoso. Marcos, me conta uma coisa. Inclusive eu estava aqui quando surgiu a ideia de João e Johnson comprar o estúdio. No começo, né? Foi no ensaio para o show do Ronaldo Lopes. Sim. Aí que eles chegaram, aí começaram as conversações, né? Me lembro muito bem, era uma sala. Aí disse, não, tinha até o preço, vou deixar em off. Mas começou dali E o interessante que aqui do lado, aqui ficou meio que um complexo, né? Porque aqui do lado esquerdo tem um outro baterista, percussionista, que é o Otton. E aqui tem uma Frísio, que também tem o seu estúdio. Que é guitarrista. Que é guitarrista e grave, também tem um estúdio. Então, assim, aqui está meio que um complexo. Alguém vai comprar aqui em cima. Então, vai ficar bem bacana. Quem quiser algum espaço para ensaio, esse espaço aqui é maravilhoso, é amplo, para gravar também. É só conversar com os meninos, botar aí no direct que dá tudo certo, viu? Combina que dá tudo certo. Virou um estúdio de ensaio e de gravação, né? De ensaio e de gravação. É imenso, é legal. Legal. Cabe quase uma orquestra. Tá, quase uma orquestra. Inclusive dá para fazer um espetáculo com em torno de 30 pessoas aqui. Já houve, né? Já houve, inclusive com o... Não me recordo os nomes agora, mas já aconteceram alguns. De um Vilas Boas. Com o Roger. O Roger, ainda bem que você está aqui para me ajudar. Muito bem. Muito bem. Donato Luiz, né? Que coisa boa, Donato Luiz. Só menino astucioso. Aí cabe em torno de 30 pessoas, assim. É muito bem legal. Que é intimista, né? É muito bom. Intimista com os amigos, e uma coisa que você está bem perto do artista, né? E são pessoas sensacionais. O Roger, puxa vida. O Roger o Donato Luiz é um monstro, mas assim, o que eu sempre digo assim, os que são realmente bons, eles são humildes, eles não têm frescura, né? Eu conheço alguns músicos que são só porque um pouquinho a mais nariz empinado. O que ganha com isso?
meu Deus do Eu tenho céu. impressão que, sinceramente, eu não compreendo como é isso na essência da pessoa. Muitas vezes O que passa assim na trauma, cabeça, sei lá, a do ser pessoa humano, né? consegue um nível de alguma coisa, não teve, não tinha, aí através da arte, consegue um certo nível, aí acha que isso o faz melhor do que os outros. Pode fazer melhor do que os outros no instrumento que ele executa. Exato. Mas como ser humano, você não faz tudo, né, Marcão? Não existe ser melhor. Leonardo Luiz Armaria Fabuloso. é demais, cara, demais. Simples, muito tranquilo. Marcão, você está fazendo você faz muita coisa, né? Eu sei que você vive, mas agora você está como empreendedor, empresário, como essa história, um bar maravilhoso, gente, no Benfica, nosso Boteco do Marcão, coisa linda, nosso boteco, apareçam lá, diz aí como é que está o nosso boteco, tem várias ações, viu, vários cantores interessantes. Assim, grandes nomes da música séria já foram lá, né? Sim. Porque na verdade foi por acaso, nada é por acaso, mas foi por acaso. Eu estava lá e esse boteco era de outra pessoa. Sim. E depois foi de uma pessoa que era da família da Andréia, né, minha companheira atual. E depois voltou. Um beijo, viu, Andréia? Um beijo, Andréia. Andréia Marinho. Que depois voltou para as mãos do Cleiton, que era o Boteco do Padeiro. Era o Boteco do Padeiro, porque o Cleiton tinha até aquela padaria na Padre Francisco Pinto. E eu sou frequentador do Benfica, embora eu tenha praticamente nascido e me criado na Aldeota, Cocó. Eu era o frequentador do Benfica, como artista, como boêmio, né? E o Benfica, eu estou morando no Benfica há quase 3 anos, mudou muito. Então não há mais aqueles bares boêmios, não há mais aquela boemia da praça, não há mais, até os movimentos artísticos, culturais, políticos, rarearam lá. Tem hoje bem menos do que o que tinha antigamente. E eu cheguei para o ex-dono, para o dono do boteco do Padeiro, que hoje é o boteco do Marcão, o nosso boteco, e disse assim, vamos fazer uma programação cultural. Aí bolei o nome Renascer Cultura no Benfica, né? Renascer Cultura no Benfica. O que quer dizer Renascer Cultura no Benfica? É realmente trazer atividades, trazer shows, trazer saraus de qualidade mesmo cultural. Aquela atmosfera que tinha na época dos movimentos estudantis, aquela atmosfera punchante, eu achava fabulosa. Então lá tem shows, né? Shows de grandes nomes lá para a música cearense, tem lançamento de livros, tem saraus, tem exposição de arte plástica, etc. Até essa semana passada, o Eugênio Leandro estava lá e disse assim, puxa Marcos, aqui na cidade, não só no Benfica, na cidade, eu acho que é o único barzinho onde a gente ainda se junta, né? Por exemplo, quem aqui estava nesse dia? Estava Paraíba de Medeiros, estava Eugênio Leandro, estava João Batista, estava João Soares, estava Gildomar Marinho, estava Marcelo Renegados, ultimamente estava Edinho Vilas Boas, todo mundo sempre estava tirando um som lá, cara. Aí o Eugênio disse assim, realmente não existe mais aqui na cidade um bar com essa pegada, como era, sem querer me comparar, como era o Cais Bar, como era aqueles bares da Praia de Iracema, Compasso e etc. Era interessante que até a gente sente falta. Eu estive no Benfica recentemente e eu estava procurando, porque esse final de semana Fortaleza ficou muito vazia, né? Final de semana prolongado, e a gente sempre costuma viajar, mas desta feita nós não fomos. E ocorreu de a gente procurar e a gente não via os espaços, não assim, que aqui que nos contemple, né? Porque eu acho que a arte é para todo mundo. Tem espaço, para ter espaço para todos, todos. Quem gosta de uma coisa, quem gosta de forró, mas aí um espaço assim, com esse tipo de música, por exemplo, Dedé Nunes cantando Chico Buarque, que é uma coisa linda. E eu já vi lá também o
Davi Duarte, Paulo Façanha, o próprio Roger Rogério, Eugênio Leandro, Isaac Cândido, Paraíba, Calé Alencar, Pinto Fortaleza, João Soares, João Pirambu, Eugênia Nery, Fernando Nery, todos eles já passaram lá. Aí a gente leva poesias, o Orlando Pois Ribeiro, as poetas, poeta Marta Pinheiro, poeta Alana Alencar, né? E outras poetas, e poetas, sabe? Eu fiquei... Alain Mendonça, Francélio, Alencar, eu fiquei... quer dizer, eu já estou lá mesmo. Já está lá, tem que participar. É uma coisa, toda vida que a gente vai cantar alguma coisa, Marcão, vem aqui, Marcão, acompanha o Marcão, tá lá, administrando o bar, mas sempre... Para mim é um drama, porque tipo assim, eu sou mesmo músico, né? Essa coisa de estar hoje dono do bar foi circunstancial, não é acaso, foi circunstância. E aí eu tô lá, às vezes eu quero ficar tocando ele, mas eu não posso, porque eu tenho que ficar lá atrás do balcão resolvendo uma coisa ou outra. Inclusive o bar tem uma característica que vai mudar agora, que é o seguinte. Ó, de primeira, viu, gente? Já vai mudar o bar, olha aí, sai em primeira mão, vocês aí. O bar vai começar a abrir religiosamente a partir das quartas-feiras agora. Né? Muito bom. Porque as pessoas, eu só abria mesmo sério sexta-feira, que é o dia onde havia eventos. Quando havia os saraus, já todas as quartas, eu abria, aí parei de abrir. Aí tanto é que as pessoas ligam para lá, ligam para mim, Marcão, o bar tá aberto, o bar tá aberto. Aí tem até o pessoal, o tio Zé Rodrigues, né? Sim, o Zé Rodrigues, maravilhoso. Ele tinha um barzinho lá na cidade 2000. Sim. Eu cheguei aí pro bar do... Sim, pois maravilhoso. Inclusive ele preparava um monte de vaca sensacional, um grande cozinheiro também. Ele apareça, viu que do Zé Rodrigues apareça. Ele está lá em Fecheira, está lá pagando Trairi, Guajiru, para aquelas bandas. Aí dizia assim, isso as meninas que me disseram outro dia, né? Disse assim, quando eu falei do Marcão, só abria, rapaz, Marcão abre quando? Eu disse, rapaz, não sei. Aí seria igual o bar do Zé Rodrigues. Porque segunda eu não abro, terça talvez, quarta quem sabe, quinta pode ser, sabe? Então é o seguinte, segunda eu não sei, terça quem sabe, quarta talvez, quinta pode ser, sexta eu abro, sábado e domingo, fim de semana descansa. Pode descansar, não, mas eu vou abrir agora a partir de quarta-feira mesmo, porque como é um pouco também distante do centro do Benfica, que são as praças, então é meio ermo, sabe? Assim. Sim. Então, às vezes eu fico lá sozinho, eu fico preocupado. Nunca rolou nada, nunca vai rolar, mas assim, a gente fica preocupado. Fortaleza está uma cidade violenta, infelizmente, né? Como todas as grandes metrópoles. O Brasil está... Não só metrópole, o pessoal do interior também, você vê as cidades do interior, dos estados, não só aqui no Ceará. Dá uma forma assim que fica... A segurança que a gente tinha... O rapaz que trabalha lá com a gente, que é o nosso colaborador, que é o Paulinho, ele é do Trairi, que inclusive dos meus ancestrais, Trairi, do lado da minha mãe. E ele disse, ele gosta muito de pescar, eu também. Sim. E ele disse que não pesca mais à noite, não pescam mais à noite lá no Trairi por causa das facções. Nossa! Porque já aconteceu de eles irem pescar de noite e haver inclusive tiroteio. Então, quer dizer, uma cidade, eu lembro antigamente na cidade do interior, todo fim de semana eu ia para o interior, tinha lá umas terras lá, e no interior a gente dormia de porta aberta, dormia na varanda, dormia sem preocupação nenhuma. Hoje não é possível fazer isso, infelizmente, mesmo nos cafundós, mesmo nos terrenos, nas fazendas, é difícil porque realmente a segurança... de Fortaleza para o interior por conta da violência, mas aí hoje está passando pelo mesmo problema. Marcão, vamos mudar só de assunto um pouquinho. Criatura, eu queria saber das tuas parcerias. Tu já tocou com quem? Onde tu já tocaste? Eu queria saber disso, criatura. Rapaz, menina, já toquei com tanta gente. Tanta gente, né? Tivemos a oportunidade de tocar com o Belchior, né? Com o Belchior, sim. Com a Edmar, com a Melim. Com o Belchior foi onde? Foi lá no cartódromo, lá no Chico da Silva. Chico da Silva, sim. Né? Foi no movimento Chico da Silva, não foi?
Aniversário de Pirambu. Aniversário de Pirambu. Aniversário, que coisa linda. Que Ednardo, né? Vocês no Balanço da Massa, que foi o único bloco cearense que participou do Fortal, sim, onde estava Calé Alencar, Carol Damasceno, Cirano. Só por que o povo aqui do Ceará, esse povo, não participa do Fortal? Porque é como se fosse uma, posso dizer nome marco, mas é uma organização dos baianos. É uma empresa. É uma empresa dos baianos, que inclusive para o Bloco Balanço da Massa sair, foi uma luta. O próprio Ednardo entrou, teve que ir na imprensa e tudo mais. Era lindo, né? Contemplar esse povo daqui, né? E só saiu uma vez também, nós éramos os últimos. Não tinha quase mais ninguém. Nossa. Entendeu? Mas aí, o Salvadão topa. É a força do dinheiro. Então, porque mudou também. Antigamente só tocava axé. Sim. E agora, como a indústria, porque quem manda é a indústria. Sim. Quem manda é a indústria. Como a indústria está ganhando dinheiro hoje com esse tipo de música, então eles têm que entrar no povo está. Né? Quer dizer, o povo quer ver, por exemplo, o aniversário de Fortaleza, tem coisa assim que, enfim. Até o Dalton Moura fala muito sobre isso, essa questão. O Dalton é um crítico bem, né? Contundente nesse aspecto. E até porque ele, como jornalista, ele tem também meios para poder dar notória à voz dele. Sim. Né? Mas, né? Assim, realmente, mas sempre foi assim, é uma questão mesmo de que para a gente mudar isso, embora antigamente, voltando às pessoas que eu tocava, Isaac Cândido, Edmar Gonçalves, Edmar é fofo, adoro Edmar Gonçalves. Pois é, o Isaac e o Marcos, né, assim, e toda semana tinha show autoral na cidade e as pessoas iam, hoje a gente nem vê mais isso. Não. Show autoral, o João e Johnson, toda semana tinha shows. Né? Mas eu estou percebendo que a nossa secretária de Cultura do município está tendo boa vontade. Né? Ela é mais sensível a isso, até por conta da ascendência dela. Né? Mais sensível. Da ascendência e da formação dela. Né? Ela veio da periferia, ela veio lá do Morro Santa Terezinha, no Curi, né? Veio realmente de um. Até eu lembro naquela reunião que houve. Sim, nós participamos. Avaliação do carnaval. Do carnaval, né? Ela, uma fala dela que eu não sei se todo mundo percebeu, mas eu percebi. Ela disse assim: vocês não pensem que eu nasci grande, não. Quer dizer, eu vim lá de baixo. Ela veio de baixo. Me parece assim, ela tem boa vontade. Eu sei que as questões políticas elas são muito difíceis de lidar, de você contemporizar os desejos e as necessidades, né, da classe artística com a administração. Mas assim, eu percebo, Marcos falou da reunião e foi legal ter falado nisso. Primeira vez que teve. A primeira vez que houve uma reunião para avaliar o carnaval com os participantes do carnaval. Exatamente. E muita gente chegou lá e falou que não foi legal, que aconteceu isso, outros falaram que foi legal, outros falaram qual foi o problema que aconteceu. Eu achei isso assim fabuloso e ela aceitou, percebeu que realmente ocorreram erros, né? E que a gente vai tentar, né? Eu acho que a questão dos gestores, assim, entra novamente aquela coisa do nariz empinado, da empáfia de estar ocupando um cargo de relevância, né, na administração. Então, muitos deles não conseguem receber uma crítica. Sim. Até porque, como é um cargo de indicação, ele, de certa forma, entre todas as aspas, ele não deve satisfação a ninguém. A não ser a quem indicou. Os artistas, não, eles já colocam lá, até eu me lembro de uma vez, eu escutei a frase, que a gente era quase como se nós estivéssemos recebendo um esmola. Não falou com essas palavras, com favor. Fazendo o favor de colocar a gente ali, né? Quem o público queria ver era o Wesley Safadão, era a gente está citando nomes, mas assim, é só uma referência que realmente da música popularesca que está rolando hoje, né? E essa gestão, essa senhora, que é a nossa secretária, a Helena, ela disse assim: olha, nós fazemos arte com vocês. Então, isso é fundamental. Vocês são as figuras mais importantes. Eu achei isso lindo, assim. Eu sei que ela não vai fazer tudo que as nossas necessidades,
Não porque a gente sabe que há um processo muito burocrático e tudo, mas e a coisa política também. Política. A gestão passada, assim, tinha amigos meus na gestão direta, né? Mas, assim, a Boca Pequena deixou muito a desejar a gestão, pelo menos na parte da cultura, porque havia exatamente esse egoísmo, eles eram egóis, eles não aceitavam críticas, não aceitavam. Para eles, assim, para a entourage dele estava tudo bem. Para nós, artistas, a gente sabia que não estava, faltava contemplar muita coisa. Mas eles não aceitavam críticas, eles achavam que estava tudo 100%. E não estava. Tanto é que em nível de gestão mesmo, foi o primeiro gestor que não foi reeleito. Do mesmo jeito lá de cima, o daqui de baixo também não foi reeleito. Por aí você tinha como foi Mas voltando aqui, eu já toquei, né? Aí toquei também. Eu tocava na orquestra, aliás, tive a oportunidade de tocar com a Hernando Pascoal. Sim. Aí toquei com a Cátia de França, foi até interessante essa coisa da Cátia de França. Estava em casa, eu morava ainda lá no Cocó, né? Em Deota, e aí o Tabosa, do The Wall, liga para mim 2 horas da tarde, Marcão, é o seguinte, a Cátia de França veio aqui, tá aqui, o percussionista dela não pôde vir, tu quer tocar com ela? Eu disse, não, quero não. Desprezo. Não, desprezo. Ele, o quê, cara? Claro que quero. Ai, meu Deus do céu. Aí fomos lá e cheguei lá, foi muito interessante, porque até uma historinha que eu conto em off depois. E eu já conhecia o trabalho dela, lógico, né? Eu sempre gostei dos nordestinos, dos músicos, das cantoras, compositores nordestinos. Conhecia boa parte do trabalho dela. E fizemos uma passagem rápida lá no camarim mesmo. E a gente íamos tocar 1 hora e meia, nós tocamos quase 4 horas. Que coisa linda! Ela disse, acabou, foi um dos melhores shows que eu fiz na minha vida. Porque houve uma interação, sabe? De primeira, né? De primeira. Coisa foi maravilhosa. Muito bom com ela, foi muito bom. Muito bom. Aí com os daqui eu já toquei com todos, como eu disse, Edmar Gonçalves, David Duarte, Paulo Façanha, Isaac, Johnson e João Pirambu, Eugênio Leandro, Rogério, Tete, Calé Alencar, Pim de Fortaleza. O primeiro show que o Pim fez na vida dele foi eu que toquei. Padrinhou o Pim. Foi, que espetáculo é esse? 1983. Deixa eu tô vendo. 1983, primeiro show que o Pim fez. Mas você era criança. Eu era, exatamente, eu era bem jovem mesmo, bem jovem. Tu tocaste com Lúcia Menezes também, né? Lúcia Menezes. A Lúcia Menezes está morando no Rio há muitos anos. Inclusive ela citou lá, ela foi lá no Teco do Marcão, numa das festas, e ela falou assim, sobre mim, né? Disse assim, poxa, o Marcão quando tocava com a gente, só chegava atrasado. Olha aí! Aí depois ela voltou atrás e disse, não, gente, não era pelo contrário, ele sempre chegava antes, sempre chegava adiantado, cara, para poder primeiro armar as coisas, né? E não ter aquela coisa de acontecer alguma coisa, preciso de uma coisa, eu tinha tempo para poder resolver. Pra não deixar nada para última hora. Nunca gostei de me atrasar, não. Tá certo. Não gosto de atrasar. E para o futuro, quais são os projetos agora para o futuro? Temos aí, após essa modificação do bar, né, que vai ter a modificação do bar, né? Eu nunca vi entrar em editais. Sim. Porque eu acho muito burocrático. Há algumas coisas que eu não concordo muito, por exemplo, o proponente não poder ser remunerado. Tá bem. Eu não sei como é que você faz um projeto de não sei quantos mil, você vai trabalhar e não pode ser remunerado. Como é assim, né? Assim, a gente não vive só de amor, né? Ou de amor, que eu digo de amor à profissão, de amor àquilo que você faz. Por exemplo, eu amo as formações que eu ministro para criança e adolescência, mas eu preciso pagar meus boletos, né? Então, de certa forma, as pessoas são incentivadas a fazer rachadinha, o que é ilícito. Um dos motivos de eu não entrar em editais era muito essa, assim, porque eu procuro ser muito justo nas coisas que eu faço, sabe? Justo e honesto nas coisas que eu faço. E eu acho um erro. Então, podia haver um percentual maior para o proponente, tipo uma remuneração mesmo, até porque eu crio a ideia, entendeu? Geralmente inédito, quando não é inédito é porque, por exemplo, de música não é inédito, porque todo mundo pode criar música, muito embora a sua produção musical é própria também.
né? Mas as coisas que eu faço, por exemplo, os instrumentos que eu inventei, as coisas que eu inventei, os tipos de formação que eu ministro. Você está desde a escrita até a prestação de contas. Exatamente. E como é que não pode se remunerar? E a prestação de contas é uma coisa minuciosa. Se não for, você é impedido de entrar nos próximos enquanto não ressarcir, se tiver que ressarcir, se tiver que devolver dinheiro. Aí então eu comecei a entrar agora, porque eu percebi, gente, eu tenho tanta coisa interessante. Por exemplo, um dos projetos é construção de instrumentos, esqueci o título, mas assim, qual é a ideia? Construir instrumentos com os materiais aproveitados, diga-se de passagem, instrumentos de materiais aproveitados, mas a qualidade técnica deles é boa, né? É excelente, o pandeiro toca mesmo, a timba, tudo, né? Aí é ensinar a pessoa a tocar. Seria interessante em escola? Escola e equipamentos culturais, e ONGs, e comunitários, associações comunitárias. Tanto é que tem que ter carta de anuência, né? Sim. Então, para as instituições que me deram carta de anuência, Casa de Vovó Dedé, meu amigo Wagner, que faz um trabalho sensacional. Eu conheço a Casa de Vovó Dedé, fiz coral na Casa de Vovó Dedé. Pois é, tem uma formação sensacional. Fundação Silvestre Gomes, que ela é da Elisa Guida, que é aquela lá, né? E a Casa de Vovó Dedé na Barra do Ceará, para quem não conhece, na Barra do Ceará, ali. Excelente, uma das melhores para mim, eu falo por Wagner, que se tornou meu amigo. Não conheço e não conheci até hoje uma instituição no Brasil que faz o que a Casa de Vovó Dedé faz. E o professor Evelter, que é o professor da UFC, sim, ele é o diretor musical de lá, faz um trabalho lindíssimo. E é super competente. As pessoas que ele tem lá, que ele tem, o Wagner tem, são pessoas assim de uma qualidade profissional altíssima. O Beringer, que é o Marcos, que é da audiovisual. Sim. Esqueci o nome, que é o diretor-geral da parte de audiovisual, que o Wagner trouxe da TV, vez mais, que é o... Gente, meu amigo. Depois você lembra. Ele não vai ficar com raiva. Lessa. Lessa? Acho que é Lessa. É, né? Lessa. Eu sei que eu participei. Então, excelentíssima qualidade. Então, outro foi lá, aí foi a Fundação Silvestre Gomes, que trabalha com os CAPs. Sim. Né? Um trabalho de inclusão, né? De inclusão. E teve um outro lá. Então, são 3 instituições, assim, que realmente são sérias, que eu pedi carta de anuência. Então, eu vou começar por lá. Né? E uma associação comunitária. Né? Então, tanto é que teve outro que é a formação de contadores de história, narradores, que na verdade, no geral, não é só o narrador, né? É um curso de teatro e de pedagogia completos, assim, porque o professor, eu penso muito no professor dentro daquele projeto lúdico da construção do conhecimento. Porque o professor, nós professores também somos atores, nós temos que ser ator para poder estabelecer a empatia nós representamos. Quando você vai passar o seu conteúdo, você está representando ali. Marcos, você falou no edital e eu me lembrei de uma coisa, me veio à cabeça, eu digo, eu vou falar nisso, porque é uma oportunidade. O que ocorre? A gente se inscreve nos editais, então eles pedem uns 20 documentos. Aí, inclusive agora estão pedindo até a ficha técnica completa. Criatura, você não sabe nem se vai ser aprovada, né? Além de você escrever todo o projeto, que é minucioso, objetivos gerais, objetivos específicos, aquelas coisas de projeto, que é detalhadamente, é uma coisa que você faz um trabalho acadêmico, aí você tem que ir atrás das anuências, das entidades que vão lhe receber, e além disso, do mini-bio, das pessoas que vão participar do seu grupo. Você não sabe nem se vai ser aprovado. Aí, é um desgaste tão grande. Foi por isso que, em certo momento, quando falaram na questão dos carnavais, só voltando à questão dos carnavais, eu me coloquei, assim, contrária ao credenciamento. Por quê? Porque o credenciamento, ele faz essas mesmas exigências, essa documentação toda, também um processo longo,
E você não, e eles não tem a certeza se você vai ser chamado. chamado. Quer dizer, você fica numa fila de espera e não é chamado. Por isso que eu gostei daquela proposta de, ao invés de credenciamento, faça como é? O próprio edital. Não, faça convocação. Uma convocação através do edital, porque você não é credencial, você como foi o nome que usaram? Ou seja, classificação, é uma espécie de classificação. Se você for classificado, você vai entrar. Vai entrar. O edital nem classificar, classifica. Então você como foi o nome, menino? Esqueci o nome. Mas, ou seja, o que é trocar esse credenciamento? Que se você não tem a certeza que vai ser chamado, nessa outra forma, que eu esqueci o nome, se você passar, você vai entrar. Vai entrar. E você tem a certeza, porque você tem uma programação, todos nós temos um trabalho fora, temos um trabalho de ação dentro dos pré-carnavais, né, em outros momentos, você precisa ter uma previsão. E a gente gasta dinheiro. Emoção. Eu lembro da fala daquele rapaz lá que não foi chamado, né? Não entrou na programação. Sim, lembro. Ele disse, gente, eu gastei dinheiro para ensaiar, para poder gravar um vídeo legal, para fazer uma produção legal, gastei com figurino para fazer uma apresentação legal e não fui chamado. Porque essa pessoa, né, ele já estava no credenciamento, né? Eu fui uma das que estive no credenciamento, fiquei super bem colocada e não fui contemplada, infelizmente. Foi. Nós ficamos super bem, minha equipe ficou super boa. E o pior é que os companheiros ficam se perguntando, né? E aí a gente não foi contemplado e tá bem colocado. Na expectativa. Na expectativa. Da mesma forma como teve gente que não estava no credenciamento e foi chamado, né? Como aquele caso que eu citei lá na hora da minha fala. Chegou a banda lá, uma banda que eu gosto muito dos caras, assim, uma banda sensacional, um trabalho muito bom mesmo. E foram chamados, assim, em detrimento, por exemplo, nós, a banda do Charango de Marcão, não tocou nesse polo que eles tocaram. Sim. Que é lá no Raquel de Queiroz. Ou nos anos passados a gente tocava, esse ano. Aí se não, pode diversificar. Pode diversificar como se ele só tocou lá. Eles só tocaram lá. E nós só tocamos no parceiro público. Pois é, então não diversificou, né? Então, a gente está falando sobre esse assunto, porque é o assunto que nos envolve, né? Nós estamos envolvidos nesses editais, Marcão, eu, John Soares, a galera toda participa dos carnavais, agora está vindo São João, então todos nós estamos envolvidos nesses editais. Abriu já para editar para São João? Não, São João não abriu ainda, está terminando da Paixão de Cristo, Paixão de Cristo. Então todos nós escrevemos esses editais. Pois não, John Soares, pareça, meu amor. Eu vou falar em off. Falar em off. Eu toco carnaval desde a adolescência, profissionalmente. Sim. Toquei com muita gente, Macaúba, muita gente. Aí eu tenho que provar que sou caçador para poder participar de um processo como esse, né? Para provar que sou caçador, é preciso matar um leão. Aí assim, dentro disso aí, você perguntou, eu não compreendo por que isso. Eles procuram fazer de uma forma de transparência tal, de mérito tal, que seja assim. Não, só vai passar realmente os melhores. Não é verdade. Não é verdade. Na minha opinião, pelo que eu vejo, as pessoas falam muito de panelinha, não sei o quê. Eu fui um dos primeiros que lutei para que viesse pareceristas de fora. Que era para não ter essa coisa da panelinha. Conhecimento, não tenho conhecimento, sou amigo seu, então quer dizer, porque é natural, se tem duas pessoas que tiram mais ou menos a mesma pontuação, se eu sou seu amigo, eu boto o meu amigo, uma coisa natural, instintiva, não é nem quem não queira. Então a pessoa vindo de fora entra pelo mérito do projeto. Eu vejo projetos, eu vejo artistas que tem uma qualidade artística sensacional e não passam em detrimento do projeto mais bem elaborado. Que a qualidade nem é aquela toda. Não é aquela toda. Tem sabe? Aí, então, aí assim, não, mas assim, essa coisa do talento é uma coisa que não se mede. Não se mede, mas se vê. Não é que eu vou gradar quem tem mais talento, ou assim, aqui não sai nota, mas sai à vista, sai nas vistas. Você consegue perceber perfeitamente quem aqui toca melhor do que o outro. E tem a questão também desses fóruns agora, né, que foram instalados para trabalhar só a questão do carnaval. Então eu penso que a
à medida em que esses fóruns forem se reunindo, né, e trazendo propostas, a gente vai se encontrar com os fóruns antes de fecharem tudo. Já foi marcado, não? Não. Para os fóruns, não, eles vão se encontrar e depois eles vão se encontrar com um grupo para levar uma proposta para a secretária. A ideia é assim, porque eles não. São várias cabeças, né? No nosso caso, são 4 participantes, vão trabalhar propostas e essas propostas vão ser lançadas para o grupo. Para quando porque é até inviável, né, para o gestor conversar com aquela multidão de gente, né? O espaço da secretaria não tem um auditório, até eu sugeri que fosse lá no São José, que é um espaço grande, né, bem tranquilo, assim, mas não aceitaram, né? É um lugar, embora não tenha ar-condicionado, mas é um lugar bem arejado, né? E lá as reuniões são feitas no hall, passa um, passa outro, é muito calor. Foi, inclusive, para nós nos encontrarmos, para a gente conversar, o meu grupo, a gente saiu e ficou na rua. Eu vi. A gente saiu e ficou na rua porque a gente não se entendia, era muito barulho e não se entendia. Então, assim, não é viável. Estava precisando de um auditório, né? Enfim, mas não, me parece que não tem. Mas eu acho que à medida em que assim, a secretária propôs a formação desses fóruns e eles passem a trabalhar, acho que os carnavais vão ficar mais organizados. É isso que a gente está pensando, confiando, e a gente votou neles para isso, né? Para melhoras para todas as nossas turmas, as nossas classes, para o povo da arte, o povo da educação, o povo da saúde. E a gente acredita que isso vai acontecer, né? Penso, fazendo uma crítica positiva, que essa gestão está no caminho. Está no caminho, já começou certo. Nos escutando. Nos escutando, que isso não acontecia. Nunca houve. O carnaval terminava e ficava por isso mesmo. Inclusive, era outra questão que eu acho dos carnavais, eu como também sou da brincadeira, do maracatu mesmo, 20, 30 anos também, sempre foi, há um apoio, faz o editalzinho, eles passam e há o apoio. O apoio, a grana, só sai na sexta-feira de carnaval. Muitas vezes, teve esse ano, um lá da Secult, só saiu na semana posterior ao final do carnaval. Se tem aquela rubrica, se tem que saber ter aquele dinheiro. Então, eu fundei o Maracatu uma época, o Maracatu Dragão do Mar, e não coloquei para frente, porque eu não ia tirar dinheiro do meu bolso para poder botar o Maracatu na avenida. Era um trabalho muito grande. Um trabalho muito grande mesmo. Tanto é a gente vê, tem gente aí, o Calé é um grande artista, um cara exponencial da música cearense e tudo mais. Vive de pires na mão, sabe? Vive de pires na mão para poder. Eu lá vou, não faço não. Eu amo a arte, amo a cultura popular, mas não vou perder o resto dos cabelinhos aí que eu tenho para poder. Calé já está, assim, sabe, no topo, ele já vive um estudioso, né, do maracatu. Estudioso e é um historiador. Pessoa muito querida, muito simples também. Eu vou gravar uma música dele, já pedi para ele disse que me pintar. Você me fala. Ensinar a música cearense, cada Alencar é um ícone também. E o que eu estava conversando com o John, a gente sempre... a gente passa os pré-carnavais por aqui fazendo, né, nós temos o Bloco Chico da Silva, até já partilhei com vocês, já estivemos lá no bar, né, no bar do Marcão, e aí a gente sempre nos pré-carnavais a gente fica aqui, mas nos carnavais a gente costuma ir para a Serra de Guaramiranga, mas eu queria muito que aqui tivesse alguma coisa daquele nível, sabe? E eu achei uma proposta maravilhosa que foi lançada, de você fazer ali na Domingos Olímpio, depois das apresentações dos maracatus, das escolas de samba, dos afoxés, um show. Já teve. Pois é, voltassem, porque
ficasse ali com os artistas cearenses, que era mais espaço para os artistas cearenses, como um cantor nacional, internacional, sei lá como, e ficava feliz. Terminava lá, a gente ficava lá mesmo, né? Não só na beira-mar, não só Eu achei isso fabuloso. Centrava mais, as pessoas ficavam mais em Fortaleza e a cidade ganhava economicamente, né? Porque quando há muitas pessoas, há um fluxo maior de verba circulando, né? Sim. Continua. Sim, é isso mesmo, dentro disso que você está falando, e inclusive uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo, que o maracatu cearense era para ser bem mais explorado, bem melhor explorado em termos turísticos, em termos mesmo de cultura da nossa cidade, até para o próprio fortalezense. Né? Tem gente, você vai ali para o bairro nobre da cidade e as pessoas ainda têm uma certa assim, reticência. Muitos nem conhecem, nunca nem viram, nunca foram a Domingos Olímpio assistir. Por falar nisso, deixa eu te contar uma história. Nós temos um show Sons e Pele, Raízes d'Alma. E é um show étnico, porque nós cantamos muito. Inclusive, nós vamos fazer a presta contrapartida quarta-feira na Escola Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. Mas, enfim, aí no final eu coloco um vestido de maracatu lindíssimo. Eu me lembro, a primeira vez que você usou foi lá no Cariri. No Cariri, pronto, daquele modelo. Muitas das crianças, dos jovens na escola de ensino médio, muitos dos adolescentes não conhecem. Não conhecem. E é muita gente. Não conhece. Aí fica tirando foto, pede para tirar foto e tal. E eu fico assim, eu digo, ai, que coisa linda, muito Uma das minhas propostas, assim, principalmente para a área do turismo, eu sempre digo, isso eu sempre digo mesmo, você chega na Bahia, no aeroporto, ou na rodoviária, você chega na Bahia, então no aeroporto, tem lá lojas com chaveirinho de berimbau, os bonequinhos das baianas, sabe, as baianas do acarajé. Você chega na Bahia, as sombrinhazinhas de frevo. No Pernambuco. No Pernambuco, Recife, os coisinhas de frevo, as coisas de maracatuzinho de lá e tal. Você chega no Maranhão, aí o boi, os bonequinhos do boi. Você chega no Ceará, tem o Wesley Safadão. Mais uma vez, reitero, não estou tirando o mérito do cidadão de fazer o trabalho dele. Mas assim, em termos turísticos, de cultura popular, por que não coloca? Até já houve um tempo, eu lembro de uma das gestões, que colocou o maracatu lá no aeroporto. Mas não só isso, não só a questão do aeroporto, nos hotéis, porque na Bahia tem shows de capoeira, de axé, nos grandes hotéis. Entendeu? Então, aqui nos grandes hotéis, nas grandes concentrações turísticas, toda semana era para ter um maracatu de palco, como a gente levou para o exterior. Não só carnaval. Não só carnaval. É uma cultura nossa. Não só carnaval. Não é só carnaval. O boi lá no Maranhão não se apresenta só no carnaval. O frevo no Pernambuco não é só no carnaval. E eu fico, assim, me causa um pouquinho de tristeza, né? Porque, assim, eles focam a música do carnaval. E muitas músicas que a gente canta no carnaval é música baiana, assim, que eu acho massa, misturar e tudo. Mas nós temos uma música legal de carnaval, nós temos, como você falou, o Calé, temos músicas suas. Marcão, você vai cantar uma música, Marcão, que a gente está se aproximando do fim, a gente já está quase uma hora conversando, no instante passa. Porque a gente tinha muito conversado. Muito e se a gente fosse continuar, tem muita coisa para a gente pode marcar uma outra live, né? Nesse espaço maravilhoso. Eu já agradeço os proprietários desse espaço aqui, do Estação Fronteira, que é maravilhoso. Agradeço a John Soares, que está aqui do meu lado, fazendo aqui essas filmagens. E em muito especial agradecer você, Marcão, por ter prazer, a gente tinha marcado naquele dia, porque eu gosto de falar sobre essas coisas, lembra? Disse assim, não, a gente conversa meia hora não dá, porque tem muita coisa, e ainda falta falar muita coisa, porque são coisas que nós passamos, que fazem parte da nossa vida, porque nós somos artistas, nós somos fazedores de arte, nós somos educadores também em relação a isso.
Né? Nós queremos o que? Antes de tudo, eu sou um apaixonado pela minha cidade, pela arte da minha cidade, pelas pessoas que fazem arte. Eu amo Fortaleza também. Né? Então, assim, eu já morei fora, em vários outros lugares, estados, exercendo outras profissões também, que não tinha nada a ver com a arte, mas sempre a arte estava inserida nos lugares. Por exemplo, andei pelos interiores da Bahia, para mim foi tão interessante, porque eu conseguia ver ao vivo ali os mestres, aquelas brincadeiras, sabe, lá dos cafundós, aquela coisa mesmo, que não havia sofisticação nenhuma. As pessoas faziam porque era arte que brota do chão mesmo. Eu me lembro conversando, eu até antigamente eu colocava no Facebook algumas manifestações, arte que brota do chão, coisas que a gente vê que não passa por academia, que não passa por escola, não passa, é uma coisa que nasce com o povo. Eu me lembro do Descartes, numa das grandes conversas que tivemos. O Descartes está no solar, né, Maria? Não está mais, não. Não, tá. Ele está assim, né? Mas ele está mais recolhido agora, fazendo arte plástica dele. Né? Coisa boa. Ou assim, o solar é legal, mas... Aí ele disse uma coisa, rapaz, para você realmente ser da cultura popular, sabe? Você tem que andar com o pé no chão, pegar uma frieira, pegar uma pulga de bicho, pegar, sabe, assim, ficar aquela coceirinha na quina da rede, sabe? Você não sabe o que é isso. Se você não tiver isso, assim, realmente você não sabe o que é cultura popular. Aquela cultura que vem dos mestres, que muitas vezes são analfabetos, academicamente, mas assim, tem a arte da brincadeira, são brincantes, né? Eu não sou um brincante, eu sou um ser brincante, eu sou um ser brincante. A prova é que é essa a primeira vez que eu toquei Pirrete em Ré, 4 anos de idade. Então eu sou um ser brincante, eu não sou uma pessoa brincante, eu sou um ser. Eu sou brincante. Né? Então, quer dizer, eu sinto falta disso. No Pernambuco as pessoas têm muito mais preferência pela cultura popular, porque aqui vai muito mais mesmo. Eu me lembro da época que eu fui mestre de batuque dos maracatus, por exemplo, do Voz da África. Fui 10 anos mestre de batuque do Voz da África. A gente precisava ir atrás de batuqueiro, ligar para o batuqueiro para saber se o batuqueiro vinha. No Pernambuco tem fila, tem seleção para batuqueiro. É diferente, é que a gente tem que mendigar, laçar o pessoal, a gente vai pegar um laço e vai laçando o povo para trazer. Mas é assim mesmo, gente, a gente vai construindo, né, a nossa história, vai construindo o nosso fazer artístico. E eu peço que vocês acompanhem as nossas redes sociais, a do Marcos Maracatu. Marcos Maracatu e Boteco do Marcão 358, são as duas. Marcos Maracatu é o meu pessoal, o Instagram, Marcos Melo Maracatu, o Facebook, e o do Espaço Cultural Boteco do Marcão, o nosso boteco é Boteco do Marcão 358. Pronto. Marcão, estão perguntando aqui na rede a programação do boteco para essa semana. Essa semana, quarta-feira, vai ter a Feira Livro Livre. Né? Na quinta-feira vai ser o DJ Lenzo e João Jairo. Aí na sexta-feira vai ser uma homenagem a um grande artista lá do Benfica, que faleceu já há alguns anos. Eu esqueci agora o nome dele, mas assim, siga a rede social Boteco do Marcão, que vai ter. E o sábado é o dia da panelada, e domingo vai ser aberto também o som mecânico. Essa aqui eu posso responder, a cerveja é gelada. A cerveja gelada, muito bem, a cerveja gelada. Então estejam lá, na rua Rua Padre Francisco Pinto, 358, Benfica. Pronto, estejam lá. E gratidão a todos, sigam-nos, que a gente tem sempre novidades, viu, para vocês. E se você tiver uma sugestão, pode mandar para a gente, que a gente vai atrás da pessoa para conversar, para bater um papo, dialogar aqui com vocês. Tá Só bom, explicar gente? aqui o que é a Feira Livro Livre, né? Feira Livre Livro, na verdade. É onde vai estar exposto livros que a gente pode trocar, pode vender, pode doar. Aí tem o microfone aberto também para você falar sua poesia, cantar sua música, autoral ou não. Tem troca, tem os cordéis, que eu também escrevo cordéis, que vão estar expostos para venda, para troca, para doação. E chegue lá, leve seu livro para a gente trocar, para dar, para vender. Muito bem. Muito obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, Marcão, prazer. querido. Obrigado. Depois a gente continua esse papo. Com certeza. Valeu.